Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada épica, de volta ao início de tudo. Vamos contar a história mais antiga e fundamental que existe, a criação do mundo, conforme narrada no livro de Gênesis. Uma história de poder, ordem e beleza que moldou a nossa compreensão do universo. Preparados? Então, vamos começar. No princípio, antes que houvesse tempo, estrelas ou vida, existia um vazio. A Bíblia descreve a Terra como algo sem forma, um abismo coberto por trevas profundas. Imagine um silêncio absoluto, uma escuridão impenetrável. Mas, mesmo nesse cenário misterioso, algo se movia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, uma presença viva e poderosa, preparando o palco para o maior espetáculo de todos. Era a promessa de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Então, do silêncio, uma voz ecoou. Deus disse: "Haja luz." E a luz surgiu, rasgando a escuridão. Não era a luz do sol ou das estrelas, mas a luz em sua essência. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Assim, com a tarde e a manhã, completou-se o primeiro dia. Esse foi o primeiro ato de organização. A primeira distinção que trouxe ordem ao caos primordial. No segundo dia, o trabalho de estruturação continuou. Deus ordenou: haja uma expansão no meio das águas para separar águas de águas. Essa expansão, ele chamou de céus. Pense nisso. Um espaço foi criado. O firmamento que separa as águas de cima, como as nuvens e a umidade da atmosfera, das águas de baixo, os futuros oceanos. Estava sendo formado o nosso céu azul, o palco para os astros e a atmosfera que sustenta a vida. Chegamos ao terceiro dia e a transformação foi ainda mais visível. Deus reuniu as águas que estavam debaixo do céu em um só lugar, e a porção seca apareceu. A essa terra seca, ele chamou terra, e as águas reunidas chamou mares. E a Bíblia diz: viu Deus que isso era bom. Mas ele não parou por aí. Deus ordenou que a terra produzisse vida, vegetação, ervas que dão semente e árvores que dão frutos, cada uma segundo a sua espécie. O planeta começou a se vestir de verde, um jardim fértil e vibrante. Com o cenário pronto, era hora de iluminá-lo de forma permanente. No quarto dia, Deus disse: hajam luminares no firmamento dos céus. E ele criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também as estrelas. Esses corpos celestes não só iluminariam a terra, mas também serviriam como sinais para marcar as estações, os dias e os anos. A criação ganhou um ritmo, um relógio cósmico que organiza o tempo e os ciclos da vida. No quinto dia, o mundo, antes silencioso, começou a se encher de movimento e som. Deus ordenou que as águas produzissem abundantemente criaturas vivas e que as aves voassem sobre a terra. E assim surgiram os grandes animais marinhos, os cardumes de peixes e todas as aves. Deus os abençoou dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A vida explodiu em cores, formas e sons, preenchendo os oceanos e os céus. O sexto dia foi o mais movimentado de todos. Primeiro, Deus se voltou para a terra firme e ordenou: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. E surgiram os animais domésticos, os répteis e os animais selvagens. A terra agora estava repleta de vida em todas as suas formas, desde as criaturas que rastejam no chão até os grandes mamíferos que percorrem as planícies. Um ecossistema completo e harmonioso. Mas a obra-prima do sexto dia ainda estava por vir. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, criou o homem e a mulher, únicos em toda a criação. Deus os abençoou e lhes deu a responsabilidade de cuidar de tudo o que havia sido feito. Eles foram criados não apenas para existir, mas para se relacionar com Deus e administrar a terra com sabedoria e amor, como guardiões da criação. Ao final do sexto dia,
Deus olhou para tudo o que havia feito: os céus, a terra, os mares, os astros, as plantas, os animais e, finalmente, o ser humano. E a Bíblia nos diz que ele viu que tudo era muito bom, não apenas bom, mas excelente. A criação estava completa, em perfeita harmonia, um reflexo da beleza e da ordem do seu Criador. Era um mundo perfeito, pulsando com vida e propósito. E então veio o sétimo dia. Após concluir sua grandiosa obra, Deus não trabalhou. Ele descansou. Mas esse não foi um descanso por cansaço. Foi um descanso de satisfação, de contemplação. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, estabelecendo um padrão de trabalho e repouso. É um convite para pararmos, admirarmos a beleza ao nosso redor e nos conectarmos com o Criador. Um dia de paz e comunhão. Voltando um pouco na narrativa, Gênesis nos dá um detalhe fascinante. Antes de tudo isso, mesmo depois de a terra seca aparecer, ainda não havia homem para cultivá-la, e Deus ainda não tinha feito chover. Um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. Era um estado de preparação, a natureza pronta e aguardando o toque final. A terra era como uma tela em branco, esperando pelo seu jardineiro. E esse momento chegou. A Bíblia descreve poeticamente como o Senhor Deus formou o homem, do pó da terra, uma criação humilde, conectada ao próprio solo. Mas o que veio a seguir foi extraordinário. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, uma alma viva. Esse sopro divino é o que nos torna especiais, feitos do pó, mas com o fôlego do céu. É o início da nossa história, a jornada da humanidade em comunhão com seu Criador. E assim termina a nossa jornada pela Semana da Criação. Uma história que nos lembra da nossa origem, do nosso propósito e da beleza de um universo planejado com amor. Se você gostou de viajar no tempo conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!